E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que está buscando sair do operacional, da prisão operacional do seu negócio e está em dúvida sobre qual é o primeiro passo. O que você precisa fazer para começar a delegar com confiança e liberar horas aí da tua agenda para você poder focar no estratégico, cuidar da sua saúde e ter mais tempo com a família. Sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou o Lucas Vercelino e eu vou mostrar para você hoje nesse vídeo um passo que você já pode dar na tua semana que vai ajudar você a liberar horas aí na sua agenda. Então, antes de falar sobre o passo em particular, eu gostaria de tratar com você um ponto chave, porque sem esse ponto chave a gente vai ficar aqui, você vai trilhar os passos, ou um passo, né, que é o passo principal, mas você pode acabar incorrendo em erros que vão atrapalhar a implementação dele. Então, assim, antes de a gente falar sobre o passo, eu quero gastar um tempinho aqui com você falando sobre os 3 erros que todo dono de negócio que acaba vivenciando a sobrecarga do operacional, anos ali de estresse crônico por ter que fazer o faz-tudo da empresa, do negócio, está muito sobrecarregado, está sem tempo, inclusive ali para poder delegar as funções, para capacitar, para treinar, ocorrem alguns erros de julgamento nesse processo justamente pela sobrecarga. Então, eu quero comentar primeiro esses 3 erros e depois nós vamos aqui para os outros pontos, ok? Mas fica comigo aqui porque eles são muito vitais. Evitar esses erros vão ajudar você a avançar, a encurtar a sua curva de aprendizado e ganhar horas, meses, inclusive, aí do teu dia a dia, no teu dia a dia e no teu ano, tá? A nível de hora na semana e a nível de meses no ano, que vão influenciar muito aí no faturamento, no resultado final, na habilidade de construir times para você poder escalar o resultado. Afinal, o resultado é escalado quando você consegue organizar, concatenar os esforços das pessoas que trabalham com você. Então vamos lá, fica comigo então, vamos para o primeiro erro. O primeiro erro é sair da operação. E você deve estar se perguntando, Lucas, mas eu quero sair do operacional. Eu estou aqui assistindo esse vídeo porque, de certa forma, eu estou aqui, seu vídeo chegou para mim dizendo que eu quero sair do operacional. Sim, do operacional, sim. Você pode sair do operacional de fazer coisas técnicas, de fazer algumas ações, vamos dar o exemplo aqui de copywriting, de escrever copy necessariamente, você escrever toda ela, se você trabalha com uma área mais técnica, de você estar executando, criando as coisas na mão ali. Você pode sair desse estado de que todas as suas funções na maior parte do seu dia envolvem isso. Agora, a operação é o funcionamento geral do negócio. Muitos donos de negócios que eu já atendi, que eu já vivenciei nos inúmeros casos de negócios aqui que eu já acompanhei em masterminds que eu participei, em masterminds que eu atuei junto ali como um coadjuvante ali nas mentorias, que eu tive a oportunidade de identificar bastidores, né, e conversar com empresários experientes. A gente via que ocorria um erro de alguns empresários e donos de negócios que estavam mais no modo sobrevivência ali, naquela coisa de estar fazendo negócio, principalmente aqueles que estão trilhando o primeiro milhão ali anual de faturamento, por ser algo muito sobrecarregado, o dono acaba querendo sair da operação. É aquelas ideias de, eu vou sair da operação para poder tocar o meu negócio na praia, vou viajar enquanto faço o meu negócio crescer. São coisas assim que vou fazer o meu negócio crescer viajando, dando a volta ao mundo. Esse é um erro que vem do estresse que virou a operação. Então, muitos donos de negócios acabam confundindo sair do operacional, que é das suas horas ali, da estatística que eu tenho aqui, que é uma estatística bem coesa, que ela representa a realidade do empresário, que em tese 70% do tempo de um dono de negócio que trabalha 10 horas por semana, faz a conta aí junto comigo, se ele passa 70% desse tempo, dessas 10 horas diárias, dessas 50 horas semanais, vamos dizer assim, 50%, vamos colocar fazendo a conta junto então, 50% de 50 horas semanais, considerando 10 horas de trabalho, pode ser que no teu caso seja um pouquinho mais, dá quanto? Vamos colocar aqui,
70% de 50 dá 35, certo? 35 horas. Essas 35 horas são as horas que o dono passa no operacional, tá? Fazendo coisas, fazendo atividades administrativas, executando algo. Ele não é o tempo que ele está pensando, refletindo, planejando. Eu entendo que bate, tá? Pelos clientes que eu atendi, bate bem esse número, ok? Aí o que acontece? Dessas horas, ele vai lá e a gente precisa olhar para elas e verificar que você pode, pelo menos 1/3 dessas horas que sobraram, dessas 35 horas que são presas nos operacionais, 1/3 é garantido, tá? Que dá para delegar, que dá aproximadamente aí 12 horas na sua semana. Cara, 12 horas é muita hora, né? E muitos donos de negócios, eles acabam não entrando, não entendendo, achando que 12 horas é pouco, ou entrando naquele extremo de que agora eu só trabalho de manhã e à tarde não trabalho mais, em alguns casos, não. E aí acabam entrando nesse erro de que tem que sair logo do operacional, sem sair da operação, que já estou antecipando aqui o erro 2, tá? Então a gente já vai para o erro 2 aqui, deixa eu concluir aqui só o erro 1, tá? Bom, então eu comentei do erro 1, que é sair da operação e versus sair do operacional. Muitos donos de negócios precisam sair do operacional, precisam se capacitar para treinar, para contratar e poderem aí sim saírem da operacional para tocarem melhor sua operação. Um detalhezinho que faz muita diferença, tá? Cuidado, porque é muito fácil errar nisso e desconectar da operação, desconectar da linha de frente, criar novos negócios, entrar em modelo de fuga, de que começa a ficar difícil algumas coisas. Recentemente eu atendi um cliente que, cara, ele começou a enfrentar alguns desafios de contratação, começou a ficar árduo contratar, entrou a alguns pontos de querer substituir por IA. A gente vê na prática já nos bastidores que a IA, beleza, ela ajuda a otimizar processos, mas ela não substitui uma pessoa ainda, né? Pelo menos pela experiência que eu tenho visto de dar bug, de precisar de monitoria, de manutenção, tá? Então cuidado para que nesse caso, como o caso desse cliente que ocorreu, ele começou a caminhar para querer mudar o modelo de aquisição dele através de eventos, por exemplo, eventos físicos, que era uma coisa que é legal, que ele gosta de fazer, ao invés de contratar pessoas na área de desenvolvimento, na área de comercial que ele precisava e de suporte, que eram 3 contratações-chave. Ficou difícil, não estava achando as pessoas, começou a querer trabalhar sempre em algo que dependia mais da frente dele. Em outras palavras, evento, ele estaria à frente. Então é aquela tendência a não querer largar o osso, porque está difícil e porque começou a ficar complicado um determinado gargalo, que é normalmente pessoas, tá? Já que a gente está falando de operação. Então eu me alonguei um pouquinho aqui, falei sobre sair da operação, eu iria falar mais também sobre os outros assuntos aqui, mas vai ficar muito longo o vídeo. Deixa eu correr aqui um pouquinho então, para não ficar muito longo o vídeo aqui, das outros erros. O outro erro é sair logo. Eu entendo que depois que um dono de negócio se depara com conceitos como autogerenciável, com a possibilidade de tocar múltiplos negócios, com mindsets, né, de crescimento, a primeira coisa que ocorre com ele é ele querer sair logo da operação. Ele entende, ele cria um erro de julgamento que a operação ela como se fosse até um trabalho sem valor. Alguns donos de negócio acabam sendo contaminados que o trabalho operacional não tem valor mais, então ele tem que ficar no estratégico e aí ele se desconecta e ele cai no primeiro erro, que ele sai da operação, ele se desconecta, ele entra na torre de marfim ali, ele fica só pensando no estratégico e e o negócio perde a conexão com ele. Ele é o comandante ali, vamos dizer assim, está na linha de frente com os colaboradores. São erros sutis, mas que muita gente acaba cometendo. Eu já presenciei, estou te avisando aqui, porque eu não quero que você cometa esse erro também, tá? Então, sair logo também não é uma coisa factível. O que é factível? É um planejamento, são meses aí, quiçá anos para o dono conseguir criar essa estrutura na medida em que ele consegue criar um negócio que depende cada vez menos dele no operacional. Então, é um planejamento, não dá para cair nesse erro do sair logo. E sair logo acaba gerando um estresse, uma necessidade de conclusão, uma necessidade de ele agora não pode mais botar a mão no operacional, porque senão ele está perdendo tempo, ele está deixando dinheiro na mesa, e ele acaba queimando a largada ali, ele sai, ele se desconecta da operação, a equipe perde um pouco o senso de
de motivação ali, de guia. O guia da empresa sai, que é ele, né? E aí a empresa fica sem dono. E uma empresa sem dono, ela fica sem direção, ok? Claro que esse é um assunto que daria para falar sobre isso num vídeo todo, né? Inclusive eu vou ajustar aqui até para aprofundar, porque são tantas nuances que são boas de casos que dá para falar, que dá para a gente conversar aqui, ok? Mas eu não vou me alongar muito mais aqui também, que eu já me alonguei. Bom, outro ponto que eu preciso comentar com você é o dono transferir a responsabilidade. Então, o dono, ele acaba muitas vezes na correria, e isso trata-se de erros de julgamento, não são coisas óbvias, são coisas que podem até passar pela sua cabeça, se mascarar de decisões legais, de decisões boas que vão ajudar, vão estar alinhadas com você executar o que você precisa executar aí no seu dia a dia, mas elas não vão ser boas na prática, tá? Então, transferir a responsabilidade é quando o dono vai lá e ele encontra um colaborador que é de confiança e ele praticamente joga a responsabilidade de tocar um negócio naquele colaborador. E começa a transferir coisas, o colaborador começa a assumir. Normalmente colaboradores que são pessoas muito dedicadas são pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. Eu já reparei isso nos padrões dos clientes que eu atendo. E são pessoas que vão assumindo, vão assumindo, vão assumindo. Aí chega um ponto que o colaborador assumiu tantas responsabilidades que ele está praticamente sendo o dono da empresa no lugar do dono. E o dono fica felizão porque fala, nossa, agora eu tenho como trabalhar outras frentes do negócio. Ou o dono que está desavisado ali começa ainda a trazer mais coisas para o colaborador. Esse colaborador chega no esgotamento, ele assume responsabilidades que não são deles, que deveriam ser do dono na hora de tomar decisão, de cuidar da empresa, enquanto o dono começa a viver uma vida paralela, né? Ele começa a viver uma vida de planejamento paralelo, começa a ter ideias descoladas da realidade. Eu estou falando aqui, deixa eu dizer uma coisa, até para trazer. Isso aqui que eu estou dizendo, eu estou dando exemplo de casos extremos que eu vi, pode ser que você não esteja nesse extremo, mas isso não significa que você não tem condições ali de chegar nesse extremo que eu estou dizendo, porque é uma ladeira que é de fácil de deslizar, tá? Então cuidado para não quando você se empolgar com o colaborador, que tem potencial, não jogar tudo nas costas dele aí para agora sentir que você desafogou. E aí o que acontece normalmente é transferir a responsabilidade sem passagem de bastão, sem rotina de acompanhamento, cedo demais, sem ter formado um relacionamento aí de 2 anos com uma liderança. Os tempos que eu falo aqui, assim, chegam a ser assustadores e tem pessoas que provavelmente vão desconectar do vídeo, né? Porque realmente são tempos reais ali de criação de negócios e que muitos donos de negócios numa rotina tão acelerada acabam não vivenciando, não dando o devido valor para essas questões, porque é dissonância, gera dissonância. Ou seja, cara, Lucas, eu estou precisando resolver o meu negócio aqui e você está me falando que eu vou levar 2 anos para formar uma liderança? Sim, mas isso não significa que você vai parar tudo para formar essa liderança, mas você vai se preparar cada vez mais para liderar, para formar lideranças. Somente um líder consegue formar líderes, não tem como fazer diferente, tá? E sem frescura no termo, tá? Sem viajar muito aqui, eu tô querendo falar de forma prática. Líder é aquele que assume maiores responsabilidades, tem maior capacidade de tomar decisão, é uma pessoa que tem maior autonomia, que tem um discernimento maior acerca da visão do negócio, que consegue capacitar outras pessoas, é isso, tá? Então veja bem, falei dos 3 erros, e o que eu quero trabalhar aqui do passo, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você se organizar, tá? O primeiro passo é você se organizar para pelo menos aqui, se você organizar um pouquinho melhor o teu dia, usar as estruturas que eu ensino em outros vídeos aqui, das estruturas de reuniões, estruturas de organização de rotinas com o seu time, se você já tem time já, mesmo que seja enxuto. Cara, se você conseguir ganhar 1 hora por dia no teu dia com uma organização melhor, você já vai ter 5 horas a mais. Lembra que eu falei que delegar te traz 12, mas sem delegar no começo, só você com você mesmo. Vamos batalhar para ganhar essas primeiras 5 horas. Nessas 5 horas melhor utilizadas da sua semana, né, elas vão permitir com que você já tenha um tempo para começar a se organizar melhor a tua agenda, para não virar aquela bagunça, aquele conjunto de situações, aquela situação onde a rotina está tão acelerada, tão bagunçada que o dono já não sabe exatamente no que ele está empregando as horas dele, ocorrem muitos incêndios por erros.
Então, um primeiro passo que eu vejo é a organização, é listar suas atividades, eu vou falar isso mais em outros vídeos, e se alinhar para poder começar agora a pensar em envolver mais pessoas na sua operação. Parece contraintuitivo, parece que a solução já é contratar, sair contratando, mas numa operação bagunçada, principalmente quando o dono está muito sobrecarregado, ele precisa pelo menos, tá? O primeiro passo é se organizar antes de fazer qualquer movimento. E não é fazer isso por meses, é fazer isso pelo menos de uma semana. Organiza, tira um tempo para se organizar, consegue ganhar pelo menos 1 hora por dia aí, melhorando um pouquinho a tua organização, que você já vai ter tempo agora de ir para o próximo passo depois, que é discernir o que você vai delegar, planejar a contratação e aí sim delegar. Só não pode sair fazendo, porque senão você vai envolver mais uma pessoa num ciclo, como se fosse um balde furado da desorganização. Está muito desorganizado, não existirão pessoas que vão conseguir acompanhar esse ritmo de desorganização e o dono precisa fazer esse trabalho, mesmo que ele seja trimestre a trimestre, não vai ser do dia para a noite, mas uma intenção ali de organização, beleza? Então, para a gente recapitular, eu falei de 3 erros que você não pode cometer. Esses erros vão encavalar toda a operação, vão bagunçar toda a capacidade de se formar times e de criar estruturas, vão dar ilusão de progresso se você segue nesses erros, e que eles normalmente são os erros de principiante, de pessoas que não têm experiência com gestão e nem com liderança. Os erros foram, então, sair da operação, confundir sair da operação com sair do operacional. Então, a ideia aqui é sair do operacional, não da operação, tá? Primeira coisa. Depois, é fazer isso com pressa agora, porque já está cansado, chegou no momento, viu um conteúdo, viu um corte lá no Instagram, que você agora não pode ficar mais no operacional, e aí tomar uma decisão, dar um cavalinho de pau ali e não compreender que as coisas levam um processo para você arrumar a casa ali, né? Que as coisas são processos, não eventos únicos, ok? E o terceiro, transferir a responsabilidade, que é jogar o peso numa liderança aí da tua empresa, numa pessoa de confiança e sair, simplesmente sair, não existe um acompanhamento, não existe uma passagem de bastão, um planejamento de sucessão aí no negócio como um todo e de formação de lideranças que vão ter estrutura para poder tocar a empresa da mesma forma aí que você gostaria que seja tocada, beleza? Então isso são coisas assim muito vitais, que são bases ali que a gente precisa colocar, não só para quem é dono do negócio, mas também para aqueles que estão aí se formando em lideranças, para não fazerem isso com os liderados, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se esse conteúdo então deu um norte para você, considere dar o seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para você receber todo momento que chegarem vídeos novos acerca desse assunto tão importante, que é um divisor de águas no dia a dia aí dos donos de negócios que estão começando a escalar, beleza? Um forte abraço ali, então até o nosso próximo vídeo.